A gente está aqui na sexta-feira, olhando para o dia que se aproxima, que começa, mas tem muita coisa ainda reverberando do dia de ontem, da quinta-feira, não é? Principalmente quando a gente fala da viagem internacional do presidente Jair Bolsonaro, que já, aliás, assim que chegar ao Brasil, vai direto até Petrópolis, sobrevoar a região serrana. Mas o que a gente quer trazer para vocês? Ontem, o presidente encontrou com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán, e o chamou de irmão em um discurso após conversas entre os dois líderes. A Hungria, levando-se em conta as devidas proporções, é um país que tem se despontado muito bem para as questões econômicas. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. O presidente ainda falou sobre valores cristãos, que levava ali a representação de ações relacionadas a Deus, família, preservação da família e tudo mais. E Bolsonaro também expressou vontade de fortalecer o relacionamento comercial entre as duas nações. E aí tratou de questões relativas à tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia e defendeu a política ambiental brasileira, afirmando que as informações que chegam ao exterior sobre a destruição da Amazônia são distorcidas e fruto de um ataque à economia brasileira. Ainda falou que ele e Orbán compartilhavam uma posição comum em vários assuntos, incluindo uma luta pela proteção das famílias, como eu acabei de citar. Boris Casoy, vamos então à análise aí desse encontro e o que demonstra exatamente o discurso de Bolsonaro após encontrar e ter todo aquele momento com o primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. A gente tem que analisar, Elisa, o conjunto da viagem. Ele procurou o Putin, porque o Putin é uma figura internacional de relevo. O presidente Bolsonaro está incompatibilizado com a China, com a França, enfim, ele tem os Estados Unidos, existe um mal-estar mundial, para dizer o menos, com o presidente Bolsonaro. Ele está num momento eleitoral, então ele procura se aproximar de uma figura importante, que é Putin. Eu não estou entrando em outros detalhes, isso foi marcado muito antes da crise com a Ucrânia, e procura um igual, um parecido, um semelhante, que é Orbán. Orbán é o produto na minha opinião, de uma reação da população contra migrantes, contra costumes, contra a busca de moral, enfim, uma onda que existe na Europa que faz com que as pessoas votem, elejam aqueles que prometem uma espécie de saneamento ético, moral, anticorrupção, a favor da família, contra a homossexualidade, enfim, uma série de postulados que não são unicamente os postulados da direita. O que eu chamo de direita civilizada tem outras posições. Isso vai da direita para a extrema-direita. Orbán é um homem colocado à extrema-direita. O discurso dele parece com uma parte do discurso de Bolsonaro. Na Polônia acontece a mesma coisa. Isso é uma tendência de momento do mundo. Então, isso não é uma direita clássica, não é uma direita clássica. A direita é socialmente preocupada, não tem uma visão estatista, não tem uma visão de socialização dos meios de produção, mas é algo civilizado, algo palatável e respeita os direitos humanos. Aí nós entramos com a Hungria num outro patamar, um patamar discutível, mas
nessa segunda etapa desse conjunto da viagem, o presidente, estando com o primeiro-ministro da Hungria, fala para o seu público interno, contrasta, né, reforça mais ainda posições que lhe garantem esse nicho que pode levá-lo ao segundo turno. É um nicho que vota em Bolsonaro e que comunga com esse tipo de ideia, com esse tipo de movimento, né? Com toda essa moralização, uma coisa que não é fascismo, fascismo é outra coisa, mas que tem um pouco da retórica do fascismo e do integralismo brasileiro, integralismo que trouxe para suas fileiras gente muito importante no passado. Entusiasmou a juventude lá para trás, nos anos 30, sob a liderança de Plínio Salgado, Galinhas Verdes, que tinha identificações com o nazismo e tudo isso. Então, as palavras usadas, os modelos usados, os exemplos têm semelhança, não são fascismo, mas lembram, evocam. Sobre o aspecto comercial, a Hungria e o Brasil negociam muito pouco, são países comercialmente distantes, é preciso incrementar. A Hungria é um país interessante, ocupa uma posição estratégica na Europa, são relações extremamente positivas, é bom que se estreitem essas relações, mas fica aí a observação dos motivos que levaram o presidente a fazer essa viagem e o encontro fraternal entre irmãos que ele teve com Orbán. A proximidade é tão grande que ele não teve a menor dificuldade em chamar Orbán de igual, porque ele não vai encontrar no mundo todo figuras assim. O Putin tem um pouco disso também. Um pouco, não tem muito disso. E uma das características condenáveis desse tipo de... Eles que se virem mais condenáveis é o desrespeito aos direitos humanos, que é uma conquista da civilização. Putin, Orbán, Polônia, Bolsonaro, nem sempre são muito amigos dos direitos humanos, então ficam aí as observações para sua meditação. É isso, Elisa. Obrigada, Boris. E curioso que quando o presidente Bolsonaro citou o presidente da Hungria, ele falou a respeito da Amazônia e de uma informação divergente, não é, em relação aos dados, como se o presidente da Hungria estivesse sabendo de algo que, segundo Bolsonaro, não condizia com a realidade. Então, mais uma vez, o presidente, e já vou lhe repassar a pergunta depois deste dedinho alto, o único momento em que ele falou sobre o presidente foi para falar sobre uma divergência de informação, né, Boris? Mas com o primeiro-ministro foi um relacionamento bem diferente. Eu acho que o presidente Bolsonaro está mal informado sobre o que acontece na Amazônia. Ele fala aí que o Brasil preserva 60 lá vai pedrada do seu território e tal. As notícias são carregadas, elas são carregadas pela oposição, tem uma carga oposicionista sobre a Amazônia, mas realmente o que acontece com a Amazônia não é nenhum primor. Então, eu não digo que... Ele não vai lá dizer, olha, estamos destruindo a Amazônia. Eu não acho que a Amazônia está sendo destruída de propósito pelo presidente Bolsonaro, mas que as coisas por lá não andam boas, não andam. E como eu não posso dizer que o presidente Bolsonaro é um homem mentiroso, eu prefiro atribuir isso a uma pequena falta de informação. Ele acha que está tudo bem na Amazônia, ele compartilha isso com esse irmão dele. Boris Casoy, obrigada pela análise. Já voltaremos.